Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula ao vivo. Estamos iniciando agora. Vamos esperar a galera ir chegando. Inclusive, né, essa aula está acontecendo ao vivo, para quem está agora ao vivo. Então, para você que não está assistindo ao vivo, que está agora pelo YouTube, já passou da aula, é qualquer outro dia que você não está ao vivo, você precisa participar da comunidade do Telegram para você receber o link para essa sala de aula aqui ao vivo, tá bom? Então, se você ainda não está na comunidade do Telegram, é só você clicar no link aqui na descrição. É o único link. Clicou aqui na descrição, você já vai entrar na comunidade do Telegram. É só baixar, né, no seu celular o Telegram, entrar aqui e aí você vai estar lá na comunidade, lá onde a mágica acontece. Lá a galera recebe o link para vir para a aula, lá você recebe o PDF depois da aula. Então, lá é só sucesso. Inclusive, eu vou mandar agora para o pessoal do Telegram o link aqui para eles entrarem na aula ao vivo. Posso mandar? Pode? Então, deixa eu mandar aqui para a galera, que aí eu já mando lá no Telegram e funciona bem parecido com o WhatsApp. Então, você vai receber a notificação no seu celular. Começou a aula, ó, mandei agora pra galera aqui no Telegram, vocês não vão ver. E eles vão recebendo lá o link agora. O pessoal vai chegando, já tem gente chegando aqui, ó. Samara, hello, Agatha. Hello, good evening, Agatha. Good evening, Samara. Inclusive, gente, a aula de hoje, ela é exclusiva para quem está no Telegram. Eu já vou falar disso daqui a pouco. Cadê a galera chegando? Vamos ver o pessoal chegando. Acabei de botar o link ali agora. O pessoal está recebendo a notificação. E a aula de hoje... Muitas emoções para a aula de hoje, gente. Porque falaremos sobre a diferença entre usar verb to be e os auxiliary verbs, do and does. Porque muita gente confunde isso. Talvez pelo nome da aula você fica, Cíntia, mas eu confundo, não sei nem o que é isso. Mas quando você vê exemplos, você vai ver, caramba, realmente eu confundo isso. Então, vamos ver a galera chegando aqui. E, gente, já vai chegando, já vai deixando seu comentário aqui, porque quando você deixa seu comentário, eu sei que você chegou, eu sei o seu nome, vou te dando um hello aqui. How's it going? Ó, o Evandro acabou de comentar aqui, Evandro, good evening, Evandro. E já vai deixando o compartilhamento, compartilha essa aula para que ela possa chegar em mais e mais e mais pessoas que precisam estudar inglês, precisam de mais disciplina, precisam focar nos estudos para realizar alguma coisa que eles querem no futuro. Porque, gente, eu sempre falo, o inglês, ele não é fim, o inglês é meio. O inglês, ele é o meio para você realizar alguma coisa que você quer no futuro. Muita gente acaba dizendo, Cintia, eu quero aprender inglês. Eu falo, para que você quer aprender inglês? Ela, porque eu quero aprender inglês. Eu falo, inglês é o meio, inglês é o meio, inglês não é o fim. É igual a pessoa falar que ela quer ganhar muito dinheiro. Tá, pra que você quer ganhar muito dinheiro? Pra ganhar muito dinheiro. Mas o dinheiro não é fim, o dinheiro é meio para você realizar um sonho, meio para você realizar sonhos da sua família, meio para poder você estudar, né? Você estudar algo que você quer, meios para você ter uma vida confortável, dar segurança para sua família. Então o dinheiro é meio em inglês, é meio. Ele é meio para você alcançar algo maior na sua vida. Eu sempre gosto de saber o que vocês querem alcançar com o inglês. Então me conta aqui nos comentários. Fala assim, o inglês vai ser o meio para eu chegar em tal lugar. O inglês vai ser o meio para eu ser comissária de bordo. O inglês vai ser o meio para eu poder fazer meu intercâmbio, sabe? Então, alguém aparecendo no canto. Alguém dando uma... Quer participar da aula? Quer dar uma dica? Só se você for de russo. Só de russo, né? Ai, gente, precisa falar russo. Gente doida. Então me fala aí, para que você quer o inglês na sua vida, né? Eu sempre gosto de saber os objetivos de vocês, porque assim também eu consigo ajudar melhor vocês. Ó, tava chegando a galera aqui, a Dani, hello, Luiz, Elisa. Ó, finalmente consegui chegar a tempo uma aula ao vivo. Uhul! Leonardo, querido. Leonardo, inclusive, é super fã. Super fã. Lenny, hi, Lucas, Daiane, hello. A Daiane falou que vai ser o meio para a viagem dos sonhos dela. Legal, Daiane.
E realmente, eu lembro, assim, quando eu fiz a minha primeira viagem, né, para os Estados Unidos, e depois quando eu fiz a minha segunda viagem para os Estados Unidos, a diferença que foi. Na primeira foi para fazer meu intercâmbio, e o meu inglês era bem, assim, básico, digamos assim. Eu não passava fome. Até porque a gente passar fome, você não passa. Mesmo se você não falar, você faz mímica. Inclusive, o meu pai, ele foi, né, comigo lá no meu intercâmbio, né, ficou só a primeira semana lá para conhecer e tudo mais. Pai coruja, né? E aí, eu deixei ele sozinho em casa, porque eu tive que ir na faculdade resolver alguma coisa, antes de começar as aulas até. Quando eu volto, meu pai tinha ido no Walmart, tinha voltado com um kit para churrasco. Eu falo, pai, de onde você arrumou isso? Ele foi no Walmart. Eu falei, primeiro, como é que você sabe onde é o Walmart? Ele, achei. Tá, e segundo, como que você fez? Como é que você pagou? Ele, fui fazendo mímica. Fui lá, entrei no Walmart, procurei o que eu queria. Passei no caixa, paguei passei o cartão, a moça falou um monte de coisa. Falei, sorry, I don't speak English. E ele foi. Óbvio, né, que ele não teve uma experiência completa em inglês, ele não conseguiu se comunicar com ninguém, ele não consegue conversar, não consegue fazer um pedido no restaurante, não. Mas é o que eu falo, gente, passar fome você não vai passar, pode ficar tranquilo. Ainda mais se você for cara de pau igual meu pai. Acho que é por isso que eu sou cara de pau assim. Mas a diferença, sabe, com a minha segunda viagem. Na minha segunda viagem, eu conversava com as pessoas na rua. Eu ia tomar um café, aí, tipo, a atendente brincava comigo, a gente começava a conversar, sabe? Hoje, inclusive, eu fui eu passei na Apple para comprar uma coisa, e aí a moça que me atendeu, a gente começou a conversar, sabe? Tipo, ela era da minha idade, assim, mais ou menos. E a gente começou a conversar. Ela nasceu em outro país, mas mora aqui no Canadá há muito tempo. E a gente ficou falando do clima, né? Que esse inverno tava meio estranho, porque não tava tão frio assim. Aí ela, está esperando pelo verão, vai ser legal e tal. Falou de onde ela desde quando que ela mora aqui no Canadá e tal. A gente ficou conversando, ela perguntou o que eu fazia. Eu falei, YouTuber, oh my God, really? Yes, I'm a YouTuber. Aí eu expliquei um pouco mais pra ela e tal. Enfim, esses momentos, sabe, que a gente tem com as pessoas. Sem inglês eu não conseguiria isso. Eu até iria lá na loja da Apple, compraria o que eu queria, mas ia ser uma coisa meio monossilábica. Tomo meu cartão, obrigada, bye. Mas não, a gente conversou, sabe? E isso é muito legal, porque você começa a conhecer, principalmente aqui, né, em Toronto, no Canadá, toda pessoa que você conversa, a cada esquina, essa pessoa tem uma história incrível para te contar. Então, ela falou, né, que ela é de um país um pouquinho ali abaixo da Índia, eu não lembro agora o país, e ela veio para cá com 3 anos e tal, e a gente falou do Rio, né, que ela atende muitas pessoas do Brasil lá na loja, e ela falou, tava conversando outro dia com uma pessoa que era da Amazonas e tal, ela tava falando que ela era muito quente, tá, mas eu nunca estive no Rio, tenho muita vontade. Enfim, você conversa com as pessoas, é muito gostoso isso, sabe? Então, o inglês, ele foi o meio para o quê? Para conversar com uma pessoa, conhecer um pouco mais da história de uma pessoa, sabe? Das experiências dela, dos sonhos dela. Então, você viu, o inglês não é fim, não vai ser fim. O inglês é meio para você fazer alguma coisa, tá? A Daiane falou assim, o inglês vai ser meu meio de chegar ao Canadá e iniciar com visto de estudante, depois solicitar o visto de permanência, é isso aí. E de fato, né, para você vir para cá, não que você precisa, mas se você tiver inglês, tudo acontece assim, ó, muito mais rápido. O seu processo é muito mais rápido, porque enquanto você não provar para eles que você não tem inglês, eles não vão te dar o visto, né? Não o visto de turista, né? Enfim, está falando sobre visto de permanência. Isso daí. Então, gente, já que todo mundo chegou aqui, inclusive a nossa aula de hoje ela é exclusiva para quem está no Telegram, né? Porque as pessoas, eu acabo mandando e-mail também para todo mundo para poder vir assistir a aula ao vivo, mas hoje a aula vai ser exclusiva para quem está no Telegram. É isso aí. Então, às vezes eu posso fazer um negócio desse assim, entendeu? Por isso que eu aviso. Quem avisa, amigo vai pro Telegram. Clica aqui na descrição, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula? Vocês querem começar a nossa aula? E aí, o que vocês acham? Eu acho uma boa, né? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. Tá bom eu olhando no cantinho? Tá bom, né? Estão me vendo bem? Eu preferi aqui embaixo. Aqui em cima. Aqui em cima tá bom, né? Ou então aqui no meio? Aqui no meio, vocês acham bom? Aqui no meio.
Oh, não, no meio vai ficar ruim. Deixa no cantinho mesmo. Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar... Quero colocar em modo apresentação, acho que vai ficar melhor para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o verb to be e os auxiliary verbs, do and does. Esse assunto ele é até bem básico, ele faz parte de um conteúdo básico até, que é o simple present. A gente vai falar hoje só sobre o simple present, que é formar frases no presente. Eu gosto disso, eu como tal coisa, eu tomo café da manhã, eu sou feliz, eu estou com fome, coisas bem basiquinhas. Só que muita gente confunde quando usa o verb to be e quando usa o do e o does. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então, basicamente, nós vamos we'll go over simple present tense. A gente vai falar, né? Go over, vai passar por esse assunto. A gente vai falar sobre simple present. E aí temos alguns exemplos aqui de simple present, só para exemplificar para você o que é simple present. Aqui do nosso lado esquerdo, temos as frases. Are you happy? Yes, I am. Are you happy? Yes, I am. Você está feliz? Ou você é feliz? Tem essa pegadinha, eu vou falar sobre isso. Sim, eu sou ou sim, eu estou. Porque, gente, no português, nós temos dois verbos que no inglês só existe um. Então, no português, temos os verbos ser e estar. No inglês, só temos o verb to be. To be nada mais é, gente, do que o verbo no infinitivo, tá? Então, sabe o verbo dançar? To dance. Cantar. To sing. Eu canto. I sing. Aí eu tiro esse to. O to é só, digamos, a nossa terminação do português. Ar, ir. Ok? E aí, quando eu tenho o verbo ser ou estar, eu tenho o verb to be. Aí, se eu conjugar, vira I am, you are. É porque ele é bem diferente do infinitivo, por isso que confunde muitas pessoas. E aí, aqui, por exemplo, eu usei o quê? Eu usei o verb to be, are. E aqui na resposta, am. Agora, eu tenho essa aqui do lado, ó. Do you play soccer? Yes, I do. Ai, gente, mas também é simple present. Por que eu não falei are you play soccer? Botamos o do e a gente já vai falar sobre isso in a second, tá? He isn't a good person. Ele não é uma boa pessoa. I don't like eating vegetables. Duas frases no simple present, porém, uma a gente tem o verb to be. Aqui, ó. Que legal isso aqui, gostei. Volta. Gostei, ó. Consegue ver melhor, né? Aqui a gente tem o verb to be e aqui a gente tem o don't seguido do verbo like, tá? E aí que vem, is it verb to be or do, does? Do/does. E aí, é verb to be que bota ou é do e does? E aí que vamos entrar nesse assunto. Vamos aqui para as frases afirmativas, affirmative sentences. Nesse exemplo aqui, eu tenho o verb to be, que fica na seguinte estrutura. Subject plus verb to be plus object. É uma frase simples. I am hungry. I am hungry. Então, eu estou com fome. Passando para o português, não é eu sou fome. Porque fome você não é, você está. Então, eu estou com fome. Mas no inglês nem existe essa discussão, porque eles vão ficar, I am hungry. Qual é a dúvida? Não entendi. I am hungry. No português já pode ser, eu sou, eu estou, né? Mas eu sou não faz sentido. I am hungry. Usei o verb to be conjugado. Aí, gente, vocês só precisam saber como conjuga o verb to be. Beleza? Deixa eu botar mais anotações aqui. Não era isso que eu queria fazer, não. Legendas? Não é legendas, não. Calma aí. Muita calma nessa hora. Eu queria saber como é que eu anoto. Perguntas e respostas? Não. Um pouco perdida, gente. Calma aí. Acho que não tem como. Enfim. A gente estava aqui não, né? Aqui. Então, I am hungry. Mas, se eu tenho... eu ia falar sobre a conjugação dos verbos, é verdade.
Então, basicamente, o verb to be no simple present, como é que eu conjugo? I am, you are, she is, he is, it is, you are, we are, they are. That's it. Aí, como eu tenho I, eu só vou ver que I é basicamente você esticar, ó. I am. Beleza? Isso aí é bem básico. Agora, se eu tenho other verbs, se eu tenho outros verbos, qualquer outro verbo que não seja o verb to be, eu não posso incluir o verb to be. Então, I drink coffee. Você não vai colocar I am drink coffee. Não é eu sou bebo, eu estou bebo. Não, eu bebo café. Esse é o verbo. Ponto final, tá? Você tem que entender que todas as orações vão ter um verbo central. Um verbo central. Pode ter mais de um verbo, mas só vai ter um verbo central, tá? A não ser que a gente tenha duplas de verbos. Aí eu parei de fazer alguma coisa, tá? Mas aí são frases um pouco mais elaboradas. Um verbo central. E esse verbo central, ou ele é o verb to be, ou ele é qualquer outro verbo, tá? Basicamente, nós temos essas duas opções. E você não pode colocar eles dois juntos. Never. Never, tá? Com exceção do present continuous, past continuous, quando a gente tem esse ing. Mas se não tiver esse ing, tipo drinking, singing, eating, não vai ter, tá? Então, você não pode falar I am drink. Não, porque eles são dois chefões, digamos assim. Eles são dois verbos centrais, sabe? Então, você não pode juntar esses dois verbos, ok? E isso, gente, é uma coisa que é um vício que você perde rapidamente com conversação. Quando você vai para o campo de batalha, quando você vai para a conversação, esse erro rapidamente se extermina. Por quê? Porque você vai falar uma vez, vai falar talvez duas vezes. Aí, no caso, por exemplo, os meus alunos no treinamento O Caminho da Fluência, eles têm aulas de conversação no curso. Se ele falar, por exemplo, I am drink, a professora vai falar assim, não, I drank. Remember, I drank. E as aulas são todas em inglês, né? I drank, okay? So you can't say I am drink. No, I drank. Can you repeat that? Oh, I drink. Ok. E aí, com algumas vezes já fazendo isso, vocês perdem rapidinho. Gente, falo por experiência própria. Perdem rapidinho esse vício. Esse vício são de pessoas que não falam inglês, não conversam, não têm a prática, não fazem ali 1, 2, 3 vezes por semana conversação, tá? Porque isso rapidamente se extermina da sua fala. Até porque, gente, nós seres humanos gostamos de copiar as outras pessoas. A gente gosta de fazer o que as outras pessoas estão fazendo. Por quê? Porque a gente não gosta de se sentir excluído, é muito ruim, né? Então, ó, inconscientemente você faz isso. Você não quer ser excluído. Então, você não vê a sua professora falando I am drink. Você não vê os seus colegas falando I am drink. Então, você automaticamente e inconscientemente para de cometer esse erro. Gente, é mágico. Por isso que eu falo, tem que conversar em inglês. Tem coisa, gente, que só a conversação vai resolver. Você consegue resolver esse problema sem conversação? Consegue, mas vai demorar um pouco mais, porque você vai insistir em cometer esse erro de fato, tá? Então, por exemplo, eu não posso falar I do am hungry. Ou eu falo I am hungry, você pode. Ou I am do hungry. Não pode fazer isso. E nem I do hungry. Eu já vi muita gente fazendo isso. I do hungry. Mas, Cíntia, hungry, botei o verbo auxiliar. Você não fala que tem que botar o verbo auxiliar na frase afirmativa? Não é bem assim. Se você tem o verb to be, você não pode botar do ou does. Se você tem do ou does, você não pode botar verb to be. E, gente, mais uma coisa muito importante. Isso aí você anota, sublinha, faz um círculo em volta, te vira. Toda vez que você tem esse camaradazinho aqui como verbo auxiliar, tá? Precisa ter um outro verbo depois. Ok? Por exemplo, hungry. Hungry é um verbo? É uma ação? Então vamos pensar em verbo, não, pensar na ação. É uma ação fazer alguma coisa, ir a algum lugar, comer, correr, andar? É uma ação hungry? Não. Hungry é um estado, você tá com fome, é um estado, tá?
de barriga. Tá com fome. Então, não é uma ação. Então, você não pode colocar do como verbo auxiliar. No, tá? I do hungry. I do what? Aqui, na verdade, a gente falaria I don't, né? Porque o I do é para frase afirmativa, mas aí tem um parêntese. Isso aqui, gente, às vezes é uma confusão que eu faço, porque essas aulas são muito curtas. Às vezes eu quero explicar muito para vocês, às vezes eu fico, mas eu vou falar isso, mas eles ainda não sabem isso. Então, assim, isso daqui, na verdade, seriam meio que duas aulas separadas, né? Eu tenho que ensinar para vocês o que é simple present e eu tenho que ensinar para vocês a diferença entre usar o auxiliary verb e o verb to be, porque vocês já saberiam o que é um auxiliary verb. E aí no curso, por exemplo, no Caminho da Fluência, eu faço isso perfeitamente. Por quê? Porque eu sei se o aluno chegou nessa aula aqui, ele já passou por aquela anterior, entende? Aqui não. Aqui você pode nunca ter vindo numa aula a sua primeira vez, ou aqui você pode ter vindo nessa, mas não pegou a aula de Simple Present, que eu acho que a gente já fez, eu não lembro. Então, assim, não é um ambiente super controlado, então eu não estou conseguindo saber o que você já sabe. No curso, não, eu já sei o que o aluno já sabe, ou pelo menos o que ele deveria saber, pelo menos o que já foi ensinado para ele, entende? Então, isso fica um pouco mais simples, mas vamos lá. Então, when the verb to be is used, do or does can be used, ok? Um outro exemplo aqui, ó. I am drink coffee. Não, I drink coffee. I am, para você botar I am, deveria vir aqui depois um adjetivo. Beleza? Então, ó, do and does, do/does, né? Is not commonly used for affirmative sentences. A gente não geralmente usa esses verbos auxiliares em frases afirmativas, tá? É muito mais comum em frase negativa e interrogativa. A gente só usa em frase afirmativa quando a gente quer enfatizar algo que a gente está falando, ok? Por exemplo, eu poderia falar essa frase perfeitamente sem esse do. I need to call her right now. Eu preciso ligar para ela agora. Mas eu quero falar assim, no, I do need to call her right now. Please help me. I do need. Então, eu preciso. Eu realmente preciso. Eu até brigo que esse do ou does em frase afirmativa, ele é tipo um realmente. Eu preciso muito. Eu realmente tô... Não, tô falando sério. I do need to call her right now. Tá? Mas é mais comum você ver isso em frases negativas. Acho que a gente vai ver na próxima, logo em seguida. Então, alguns exemplos. My friends are great people. My friends are great people. O que eu tenho aqui? Verb to be. Eu tenho outro verbo na frase? Não. Então, não dá para usar do. Nem tem como enfiar do aí, porque não tem outro verbo. Só tem verb to be, tá? He's thirsty. Can you give him some water? Então, ele está com sede. Pode dar um pouquinho de água para ele. Então, vamos analisar essa parte aqui só, né? Essa oração aqui. He is thirsty, com sede. He's thirsty. Então, aqui eu tenho algum outro verbo sem ser o verb to be? Não. Então, não pode entrar do or does aqui. É basicamente isso. I am an easygoing person. Tem algum outro verbo que não seja o verb to be? Procura aí. I am é um verb, mas é verb to be. And, né, não tem. They dance together every Tuesday. Tem algum verbo aqui? Tem. Dance. É verb to be? Não é verb to be. É o verb dance. Então, aqui, se eu tiver uma frase negativa ou interrogativa, ou se eu quiser até enfatizar alguma coisa, eu posso botar um do ali, tá? They do dance together every Tuesday. Eles dançam mesmo, juntos toda terça, tá? Ou eles não dançam, mas a gente já vai ver na parte negativa. She travels a lot. Ela viaja muito. Aqui também a gente não tem verb to be, então entraria aqui um do ou um does. No caso, entraria um does porque a gente está falando de she, terceira pessoa do singular. I work at a big company. Novamente, não temos o verb to be. Eu não posso botar I am work. Verb to be e outros verbos não se dão bem. Tá bom? Pensa nisso. A não ser que tenha ing na parada. Aí o ing é o pacificador. Entendeu? Deixa eu ver se vocês estão acompanhando aqui. Deixa eu dar uma olhada em vocês aqui. Todo mundo acompanhando. Beleza.
Foi o que a Evelyn falou. Estaria certo I'm drinking coffee. Aí sim, Evelyn. I'm drinking coffee. Só tem alguns errinhos ortográficos aí que a gente pode consertar. E não I drinking. I am drinking. Aí sim. Por quê? Porque tem o ING. Lembra disso, tá? E quando for pergunta, calma, a gente vai escolher lá, Murilo. Don't panic. Everything's gonna be okay. Vamos chegar lá, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para nossa aula. Aí, quando a gente tem negative sentences, a gente vai colocar o do quando... Vai colocar o don't, no caso, né? Quando for qualquer outro verbo que não seja o verb to be. E quando for verb to be, sim, eu boto I don't am. Lembra qual é a regra? Qual é a regra? Verb to be and do, does, they do not get along. Eles não se dão bem, tá? Pensa nisso, eles não se dão bem. Eles são inimigos, enemies, ok? Então, quando eu tenho uma frase negativa com verb to be e eu quero colocar essa frase na negativa, eu só adiciono um not. And that's it. É simples assim, entendeu? I am not hungry. Ou, na forma contraída, I'm not hungry. Só que, gente, eu não vou entrar em tantos detalhes sobre o simple present, porque essa aula não é sobre simple present. Essa aula é sobre a diferença entre usar verb to be e do e does. Tá bom? Se vocês estiverem com dificuldade, depois procura alguma coisa aí sobre simple present, dá uma estudada e aí reassiste essa aula, tá? Que ela vai para o YouTube no domingo. Mas senão a gente vai ficar muito tempo aqui e eu não vou conseguir explicar o objetivo da aula. Então, toda vez que você tem verb to be, aí você vai colocar só o not. Se eu tenho qualquer outro verbo, eu sempre repito, gente, porque é qualquer outro verbo que não seja o verb to be. Qualquer outro verbo. Aí, se eu quero botar isso na negativa, eu não vou falar I drink not. Não. Aí eu preciso de um verbo auxiliar. I don't drink. Or I do not drink. Porque é uma forma contraída e isso é assunto para uma aula só sobre simple present. Entende a diferença? Olha aqui. Eu não posso falar I don't hungry. Or I don't am hungry. Não. E eu também não posso falar I am don't drink or I'm not drink. Não. I am not hungry, I don't drink coffee. Essas são as únicas possibilidades. Beleza? Então, por exemplo, eu não posso falar I don't am hungry. I'm not hungry. Eu não posso falar I am not drink coffee. I don't drink coffee. Beleza? Alguns exemplos. Ó, vamos olhar aqui o primeiro exemplo. Some people are nice. Some people are nice. Algumas pessoas não são legais, né? Então, some people é a mesma coisa que they, tá? Então, é aren't, tá? Não vai ser am nem is. Vai ser o verb to be, are. Botando na negativa, aren't or are not. Ok? Eu tenho algum outro verbo que não seja o verb to be? Não, eu só tenho o verb to be. Então, é só acrescentar o not. Próxima. He isn't here now. I think she's sick. He's sick. I think he's sick. So he isn't here now. He isn't here now. Verb to be, só acrescentar o not, tá? So he is not or he isn't. É a mesma coisa. I think he is sick. Aqui é uma frase na afirmativa, né? Então, faço a primeira parte aqui mesmo. I am not a loud person. I'm not a loud person. No, I am. Eu não sou uma pessoa, tipo, não é necessariamente escandalosa, mas é uma pessoa que fala alto, sabe? I am a loud person. So, I am not. Como tem verb to be, é só acrescentar o not depois. Sem mistério. Agora, já temos uma próxima frase aqui que eu não vejo verb to be. They don't drink beer. Vamos supor que fosse uma frase afirmativa. They drink beer. Como que eu faço botar ela na negativa? They drink not beer? Drink não é verb to be para você acrescentar um not depois. Lembra? Somente para verb to be que você pode acrescentar um not depois. They don't drink beer. Beleza? Você tem que adicionar um auxiliary verb. She doesn't want to see you. Ela não quer te ver. Se fosse uma frase afirmativa, seria she wants to see you. She wants. She wants to see you.
Aí na frase, na forma negativa, eu falo she wants not. Want não é verb to be, para você acrescentar um not depois, precisa do verbo auxiliar, que nesse caso é does e não do. Por quê? É bem simples. Porque com she, he and it, a gente usa does. Esse é o motivo, apenas, tá? Uma questão de conjugação. E por último, um exemplo ali, se ele deixar eu ver, obrigada. I don't have to wash the dishes. Eu não tenho que lavar a louça. Eu não tenho que lavar a louça. I don't have to wash the dishes. It's your turn. Come on. I said it yesterday. I don't have to do it. You do. Então, eu não tenho que lavar a louça. É sua vez. Minha mãe disse isso ontem, tá? So, I don't have to wash the dishes. Nesse caso aqui... Ai, por que fica na frente esse negócio? Eu vou mexer o mouse. Nesse caso aqui, qual é o verbo? O verbo principal, have, né? Temos um wash ali também, que é um verbo, mas o verbo principal é o verbo have. Nesse caso, é um verb to be? Não. Então, eu não falo haven't, have not. Não. Lembra, gente, ó, asterisco. Asterisco, mas que é aspas, né? Have not or haven't é uma coisa completamente diferente. É um outro tempo verbal, tá? Don't panic. Então, I don't have. Eu não posso falar I have not. Beleza? Isso eu lembro que isso é uma coisa que eu lembro muito, assim, como se fosse ontem que eu cometi esse erro. Interessante, né? Porque, assim, eu não tenho uma memória tão boa, né? Tipo, eu não sei, preciso melhorar minha memória, preciso, né, dar uma fortalecida nela. Mas a minha memória era muito boa. Então, eu não lembro tanto assim, sabe? Tipo, super do comecinho que eu tava aprendendo inglês. Quando eu falo não lembro, eu não lembro os erros exatamente que eu cometia. Você meio que esquece depois. Mas esse eu lembro muito. Eu lembro quando eu ficava na dúvida. Porque eu ficava, gente, mas não faz sentido que eu vi outro dia que o professor... Ou então eu vi outro dia na música. I haven't. Mas eu quero falar que eu não tenho um cachorro. Não posso falar I haven't a dog. Caramba, não tá fazendo sentido isso pra mim. Como que fez sentido? Um dia fez sentido. Até porque nessa época, se não me engano, eu estava sozinha ainda. Então, estudando. Um dia eu descobri. Eu sempre falo, gente, se você continuar estudando, um dia você vai descobrir, tá? Óbvio, estudar sozinho, esse um dia pode demorar um pouco. Esse um dia talvez não chegue. Por quê? Porque você às vezes desiste antes. Você não tem um método para seguir e aí você meio que fica desanimado, desestimulado. Mas se você estiver estudando e principalmente seguindo um método, você vai descobrir tudo. E tem muita coisa que você não vai descobrir, né? Muitas pessoas vão ensinar para você se você tiver um mentor, se você estiver seguindo o método de alguém. Então, os meus alunos no caminho da fluência, eles têm um método, assim como eles têm professores ali nas aulas de conversação. Eles não estão sozinhos, sabe? Somos como mentores para eles. Então, vai ter o tempo, eles vão aprender tudo, não tem como não aprender, sabe? A não ser que eles não façam nada, porque realmente não tem como eu fazer atividade para eles, não tem como eu assistir a aula para eles, não tem como eu estar presente na aula de conversação para eles. Eles têm que fazer a parte deles. Mas, seguindo um método, você aprende, não tem como não aprender. Seguindo o método certo também, né, gente? Não é qualquer método. Beleza? Vamos agora para a forma interrogativa. Na forma interrogativa, basicamente a gente troca ali a posição, mas eu não quero focar isso na aula de hoje, porque né, senão eu vou estar fazendo uma aula sobre simple present. Mas quando a gente tem uma forma interrogativa, vai seguir as mesmas regras, tá? Se tem verb to be, não pode adicionar do nem does. Se tem qualquer outro verbo, não pode adicionar verb to be. Então, I am hungry or you are hungry. Forma negativa. You are not hungry. Frase interrogativa. Are you hungry? Basicamente isso, viu? Eu não adicionei do, eu não adicionei does, nada. Eu simplesmente uso o próprio verb to be. Ok? Agora, se eu tenho qualquer outro verbo, e eu tô falando isso milhões de vezes para poder entrar na sua cabeça mesmo. Se eu tiver qualquer outro verbo que não seja o verb to be, aí eu tenho que adicionar esse do aqui no começo, tá? Então, basicamente, você pega a frase na afirmativa e bota um do no começo. É isso. Então, se eu fosse afirmar, you drink coffee, você bebe café.
Quero fazer uma pergunta? É só botar o do no começo. Do you drink coffee? Ou se é, né, tipo uma she, he or it, aí eu vou botar o does, né? Então, she drinks coffee. Does she drink coffee? Ok? Então, eu não posso falar do are you hungry? Do are you hungry? Ou do you hungry? Fico do you hungry. Quando eu escuto essa frase, eu fico do you what? Tá faltando um verbo. Para você ter essa estrutura do you, você tem que ter um verbo logo depois. Se você não botar um verbo, a sua frase tá errada, tá? Do you tem que vir um verbo. Do you drink coffee? Do you know? Do you have? Do you? Ok? Do you tem que ter um verbo. Não pode ser do you hungry. Eu fico, do you hungry? Você fome? Porque o do, ele não tem significado nenhum. Porque, por exemplo, se eu tenho do you drink coffee? Você bebe café? Qual é a tradução do do? Não tem, do não tem significado. Então, se eu falo do you hungry, eu falo, você fome? É isso que as pessoas entendem. Né? Fazendo uma assimilação com o português, é como se alguém falasse isso. Você fome? Entendeu? É do you hungry. Do you hungry é você fome? Não faz sentido, tá? Então é, are you hungry? Você está com fome? Aí sim. Ou do are you drink... Nossa, fica até bem grande essa frase. Né? Do are you drink coffee? Ou uma coisa também que muita gente faz, que eu já vi. Are you drink coffee? Are you drink coffee? Fica algo como você é beber, você é bebe café, você é bebe café, você está bebe café. Alguma coisa assim, tá? Então, não, tem que tirar esse are. Por quê? Não bate. Verb to be com outro verbo. Eles só se aceitariam se tivesse um ing aqui. Are you drinking coffee? Aí sim, você está bebendo café? Aí beleza, tá? E, gente, tem uma semelhança muito grande com o português, se você for parar para pensar. Por exemplo, você bebe café? Você bebe café? Eu usei aqui o bebe. Eu posso botar um verbo to be junto? Você bebe café? Não. Entende? E se eu falar, você é linda. Você bebe linda. Você é porque no português não dá para fazer a mesma assimilação, porque a gente não tem essa partícula do e does, né? Que não tem significado nenhum. Então, alguns exemplos. Are you in the car? Você está no carro? Ó, aqui o único verbo que eu tenho é o verb to be. Tá vendo? Eu não tenho nenhum outro verbo. You in the car. Nada que é verbo. Substantivo, sujeito, preposição, artigo. Nada que é verbo. Então, eu não posso meter um do, dar uma de louca, botar um do. Entende? O do, ele é tipo assim, o do só tem passe na frase se tiver outro verbo, entendeu? Se não tiver outro verbo, ele nem entra na festa, entendeu? Is he angry today? Ele tá, tipo, bravo hoje, chateado. Não é chateado, é mais bravo, né? Ele tá bravo hoje? Is he? Viu? Eu não tenho nenhum outro verbo, então eu não posso botar do, não posso botar does. Is it correct? Eu não posso falar does it correct? Não, porque does it tem que ter um verbo depois. Entendeu? Does it make sense? Isso faz sentido? Aí sim. Agora, does it correct? Não, tem que ter verbo. Senão, você não pode dizer does. Entendeu? Is it correct? Aí sim, tá? Do they study together? Olha o que eu falei sobre verbo. Do they... Tem que vir um verbo. E veio study. Does she like? Tem que vir um verbo e veio. Does he speak? Tem que vir um verbo e veio. Tá vendo? Tem que ter verbo. Por quê? Se não tem verbo, então não tem porque você está usando do. Porque o próprio nome já diz. Auxiliary verb. É um verbo auxiliar. Se ele não está auxiliando outro verbo, ele está fazendo o que ele... Sim, já está auxiliando o verb to be. Verb to be não precisa de auxílio, querido. Verb to be se garante, entendeu? Verb to be não é esse tipo de gente que precisa de auxílio. Pensa assim. Verb to be auxílio, ele vai falar... Coitado. Ai, Jesus, eu sou o auxílio, querido. Eu é que boto a frase na negativa, eu que boto a frase na interrogativa. Não tem negócio de auxílio. Quem precisa de auxílio são outros meros mortais. Verb to be não precisa de auxílio. Pensa nisso, beleza? So it's practice time. Chegou aqui a nossa hora de praticar, mas antes disso eu quero saber como vocês estão aí. Depois de ter recebido tanta informação. Quero saber como vocês estão se sentindo.
Então, vamos lá. A Duda falou, queria saber isso, do don't have e haven't. Duda, a gente não vai conseguir falar sobre isso na aula de hoje, mas anota aí para você pesquisar depois. Don't have é simple present. Haven't é present perfect. Com essa informação, você já consegue ir longe, tá bom? Não posso usar feel para sentir que eu sinto fome? Não. I feel hungry. Poderia, talvez. I feel hungry. Então, acho que sim. Acho que faz sentido para mim. I feel hungry. I am hungry. Mas acho que I am é mais comum. Então, vamos lá. Vamos fazer as atividades? Quero saber quem tá ligadinho aí na aula e fala assim, ó, sim! Bota aí, yes, sim, yes, para eu saber quem que vai fazer atividade. Porque depois, se eu falar para dar resposta e vocês não derem, eu já sei quem eu chamo aqui na aula, entendeu? Ao vivo. Fala assim, ó, Luiz Eduardo, chamando aqui atividade 1. Agatha Valverde. Então, bota aí. Yes. Ó, a Samara já falou yes. O Igor falou, professor, eu já tinha estudado sobre isso. É só questão de decorar as regras. Então, Igor, você pode sim decorar as regras, né? Uma regra do inglês e tal. Ou você pode praticar tanto, mas tanto, que vai ser impossível você errar. Vai chegar uma hora que não tem como mais você errar, porque você já viu tanto aquilo que não tem como. Eu prefiro esse caminho do que o caminho de decorar. Inclusive, é o caminho que eu uso com os meus alunos, né, no método ali do treinamento Caminho da Fluência. Por quê? Decorar fica uma coisa muito mecânica. Às vezes a gente só decora na memória de curto prazo, não decora na memória de longo prazo, né? Então, a prática, gente, principalmente a prática de conversação, faz você praticar tantas vezes, falar essas frases tantas vezes, porque isso aqui a gente está falando de simple present. Em uma conversa, você vai usar, pelo menos, muitas vezes, de verdade, muitas vezes, frases no presente, que são as frases que a gente mais usa, né? Então, não tem como você errar, mas chega uma hora que não tem como mais você errar, sabe? É como você, sei lá, é como você cuidar de uma criança. É uma mãe que acabou de se tornar mãe, por exemplo. Ela pode simplesmente pegar, ler um livro com todas as regras de como trocar fralda, de como alimentar o bebê, de como trocar roupa, de como dar banho. Pode. Mas o que vai fazer ela ficar muito boa nisso? A prática. A prática. Inclusive, qual é a diferença entre uma mãe de primeira viagem e uma mãe que já está no terceiro filho? Minha filha, ela já troca a fralda de olhos fechados. Ela troca a fralda enquanto ela empurra outro carrinho aqui, que ela chama um outro fulano para tomar banho. Por quê? Porque é prática, entendeu? Chega uma hora que não tem... Ela não precisa fazer mais esforço, entende? Ela não precisa mais pensar no que ela está fazendo, porque ela praticou muito. Então, se você pegar uma pessoa e der uma criança para ela cuidar, e pegar a outra e der vários livros, várias regras para ela gravar, quem você acha que vai ficar boa primeiro? Ou quem você acha que a longo prazo vai continuar sabendo como fazer aquilo? Entende? Porque a gente não está aqui, gente, para aprender inglês para uma coisa muito específica e depois acabou, não quero mais saber de inglês. Não, inglês é para a vida. Você não vai aprender inglês para uma coisa e depois não querer mais saber disso, esquecer tudo. Não! Inglês é para a vida, para você realizar um sonho. E inglês, né? Eu acho que você não quer aprender inglês só para uma prova e depois não quer mais o inglês. Não quero mais não. Deixa eu falar, desperdício. Não! Então, é a mesma coisa da mãe. A mãe que está praticando, ela vai se tornar muito melhor naquilo do que a mãe simplesmente que ficou ali fazendo atividades escritas e lendo, gravando regras, entende? Então, principalmente as aulas de conversação e o contato diário com a língua vai fazer você ser a mãe que vai cuidar do filho, que vai aprender aquilo muito rápido. Entende? Então, vamos lá. Todo mundo falando aqui que vai. Yes! Vamos fazer as atividades, então. Ó, bastante gente botou yes aqui. Beleza. Então, vou voltar aqui. Bora lá? Eita, foi. Bora lá. Primeira... Ih, já deu a resposta aqui, gente? É isso mesmo?
Vamos lá. Number one. Number one. Só um minuto, gente. Calma aí. Deixa eu botar vocês aqui que eu quero ver as respostas de vocês. Tá. Pronto. Vamos lá. Number one. Então, a gente vai completar aqui as frases, né, usando o simple present na estrutura correta. Então, vamos lá. Primeira frase. Number one. He, basketball very well. Como é que a gente completa essa frase aí? Vamos ver aqui vocês. Só vou olhar para o lado às vezes, porque eu vou ver as respostas de vocês ali, tá bom? A Erika falou he plays. Agatha, he plays. Diane, he plays. Very good. So, he plays basketball very well, tá? Então, eu não vou falar he is basketball. Não, he plays basketball. Ele não é basquete, ele joga basquete, certo? Number two. I, tea before going to bed. Deixa eu só consertar aqui. Before going to bed. Eu vou consertar só esse, por quê? Porque senão vocês vão acabar vendo as respostas de todos os outros, tá? Before going to bed. Faltou em energia ali. Então, drink. Very good. So, I drink tea. Aí agora foi para go de novo, mas é going, tá, gente? I drink tea before going to bed. Senão eu vou ter que trocar todos eles. Number three. E aí, como que fica number three? They, friends. E eu quero a frase na negativa. Atenção. Como que fica? E aí? Number three, galera. Vocês estão mandando 2 ainda pra mim. Number three, Erika falou are, Roger, don't, Henrique, aren't. Tá bem diferente as respostas, né? Aren't, are not, or aren't. They not friends. Aren't, do. Tô vendo que tá algumas dúvidas ainda em relação a esse. Gente, a resposta é they aren't friends. Por que eu não posso falar they don't friends? Porque depois do don't tem que ter um verbo. E não tem verbo. Depois vem friends. Friends não é verbo, né? É um substantivo. Então, they aren't friends. Eles não são amigos, tá? Eu não gosto nem de traduzir, porque nem sempre a tradução vai ser a mesma. Então, entenda. Se não tem nenhum outro verbo, eu não posso botar só um don't, ok? Eu tenho que botar verb to be. They aren't friends, beleza? Então, não posso usar don't, beleza? Number four. Ali vamos usar o verbo live. Como que fica aí? Algumas pessoas já estão respondendo aqui, ó. Do you live in Brazil? Very good. So, do you live in Brazil? Aí, aqui no caso, nós temos o verbo live. Então, a gente precisa do do. A gente não pode botar are you live. Por quê? Porque verb to be e outros verbos não se dão bem, com exceção se tiver ing na parada ali, né? Então, do you live? Do you living? Não. Living é só se fosse are. Are you living? Você está morando no Brasil? Aí sim. Number five. The bike inside the house. E aí? Como é que fica? Frase afirmativa. Já tem até uma dica para vocês ali entre parênteses. Verb to be, né? Como fica o número 5? Tararam. Número 5. Vocês estão vendo o número 5? Então, né? Como fica o número 5? Acho que não tá chegando para mim aqui as respostas. Tá. É uma pergunta, tá, gente? Eita, essa não consegui. É normal, às vezes a gente não consegue, tá tudo bem.
Aren't. Ah, não, ela falou que é atriz ainda. 5. Is it? Tem gente botando it. Is it? Is the bike? Is it? Eu vi que tem bastante gente botando it. E eu tô entendendo o que vocês estão fazendo. Então, eu vou explicar aqui pra vocês. A resposta é: Is the bike inside the house? Essa é a resposta. Por que não tem o it? Porque o it é the bike. Entende? Is it inside the house? Dentro de it, a gente pode ter várias coisas. A coisa pode ser qualquer coisa. Bicicleta, tá? Então, eu não tenho is it the bike. Porque senão fica is it. É igual meio que precisa com português. Se eu falar assim, ó, isso está me atrapalhando. Isso está me atrapalhando. Ou eu falo, o creme, o hidratante, está me atrapalhando. Tipo assim, ele tá aqui no meio do caminho, ó. Isso está me atrapalhando. Ou o creme está me atrapalhando. Qualquer um dos dois. Mas eu posso falar, isso o creme está me atrapalhando? Não. Isso é o creme. A diferença é que eu posso falar isso, eu posso chamar isso de isso, ou eu posso dizer o que é isso. Entende? Mas eu não posso falar isso o creme. Vocês fariam a mesma coisa se vocês botassem it. Is it the bike? Como é que ficaria? Se eu fizesse em português? A bicicleta, isso está dentro da casa? A bicicleta, isso. Não faz sentido, entende? Conseguiram entender? Mas essa dúvida do it é muito comum mesmo. Como é que fica o número 6? She, to tell me something. Como é que fica o número 6? She wants. Rodrigo falou wants. Agatha wants. E aí? Want. Sim, tá todo mundo colocando want e é isso mesmo. She wants to tell me something. Como é que fica número... Eu ia falar número 4. Número 7. You, any help? E o verbo é need. Como é que fica aí o número 7? Number 7. Como fica? Deixa eu ver se a gente responder aqui do número 7. Do you need any help? Do you need? Sim, todo mundo colocando do you need. And that's it. Do you need any help? Tá? Você precisa de alguma ajuda? Do you need any help? Number 8. Como é que fica o número 8? I, to clean the kitchen. Como que vocês completam essa daí? Alguém falou, Samara falou, I don't like. Muita gente respondendo da 7 ainda, né? Vamos lá para 8. I don't like. Very good. Am not, não. Por que eu não posso botar am not? Porque o verbo é like. A gente tem um verbo. Então, não dá para juntar verb to be com outro verbo. Tem que ser I don't like. Or I do not like, né? Pode ser as duas opções. Beleza? I do not like or I don't like to clean the kitchen. Eu não gosto de limpar a cozinha. Ok? I don't like. That's it. E aí nós temos mais algumas atividades que eu vou deixar para vocês fazerem em casa, digamos assim. Vocês já estão em casa, acredito, né? E aí, enquanto isso, eu quero que vocês mandem frases que eu vou corrigir para vocês. Eu sempre gosto de ter esse momento aqui para vocês criarem. Por quê? Mais importante do que vocês ouvirem, vocês também têm que criar. E isso acaba sendo Deixa eu voltar aqui para mim. Então, mais importante do que vocês estarem sempre ouvindo, assistindo aula, anotando, consumindo alguma coisa, vendo série, vendo filmes, lendo, olhando as palavras novas no seu celular que está em inglês. Além disso, você também precisa produzir. Precisa sair coisas de dentro de você. Por quê? O que acontece muito muitas pessoas
consomem muito, né? O que a gente chama de input. Eles botam muita coisa para dentro. Ou seja, eles escutam muita série, eles fazem muitas atividades. Até as atividades não são, né, necessariamente input. Mas eles fazem assistir filme ou ler as regras no livro de gramática, né? Ler um livro em inglês, enfim. Mas se você nunca fizer o contrário, o output, né? Se você nunca criar, você nunca será capaz de criar. Por isso que existe muita gente que sabe ler inglês, sabe até ver um filme, consegue entender muita coisa, mas na hora de produzir uma frase, não sabe. Cíntia, esse é o meu caso, isso acontece comigo. Então, isso é porque você não está produzindo nada. Isso é porque você não para criar frases. Isso é porque você não tenta escrever um parágrafo. Você não tenta escrever uma mensagem contando alguma coisa para alguém. Você não fala, você não se comunica, speaking. Se você não faz isso, você nunca vai se tornar bom nisso. A gente só se torna bom em coisas que praticamos. Se a gente não faz aquilo, a gente nunca vai saber fazer aquilo. Gente, parece muito óbvio, mas eu sei que às vezes a gente fica tão trapped, né? Tão agarrado naquela coisa de só consumir, ouvir, ler, assistir, ver regras, que a gente nunca para produzir. E se você nunca produzir, sim, vai acontecer o que acontece com você. Você tenta falar e... Ai... Gente, mas eu sei a palavra, eu leio as frases no livro, eu entendo tudo. I am, I don't. Por quê? Porque você não tem essa prática, você não está acostumado a fazer isso. Então, quando você fizer, você vai sofrer. É isso aí. Então, você precisa praticar. Por isso que o que eu mais pego no pé dos meus alunos dentro do curso do Caminho da Fluência é: precisamos fazer aulas de conversação. Inclusive, no curso, nós oferecemos as aulas com o professor, o espaço para você fazer isso, as pessoas, a comunidade, está tudo ali. É só você apertar um botão, apertar ali o link, conectar. Conectar na sala de aula, que os alunos têm lá o acesso e a senha da sala de aula. É só você conectar na sala de aula e pronto. Você já tem pessoas ali na frente, o professor, assuntos, né, pra gente discutir. E, gente, fala de tudo, tá? Se fala do tempo, se fala dos seus sonhos, se fala do que você fez semana passada. É um bate-papo mesmo, uma conversa, né? Ninguém fica, lê agora, vai, lê, agora você lê. Não, é bate-papo, conversa, o que acontece na vida real, tá? E aí que os alunos desenvolvem, fala, que eles conseguem formar frases, tá? Gente, todo aluno que tá ali, pelo menos, um mês fazendo aula de conversação, 2 meses, esse aluno já consegue formar as suas próprias frases e falar pelo menos o básico das coisas que ele quer. Parece que é mágica, parece que é isso, gente, isso aí não, hein? Sim, porque eu tô vendo com os meus próprios olhos, então não é mágica, é método. Tem um método, é só eles seguirem, tá lá, entende? Então vamos aqui às frases de vocês, porque vocês têm que fazer frases, tá, gente? Isso daqui, na verdade, é só um sneak peek, né? É só uma amostrazinha do que vocês de fato têm que fazer. Isso aqui é só um começo, na verdade, né? Porque vocês podem ser capazes de até criar frases assim, mas vocês têm que também conseguir fazer isso aqui, ó, no tempo real, falar, tá? Vamos ver aqui. Temos essa frase aqui da Agatha. Frase da Agatha. Na verdade, vai ser difícil não fugir do foco, né? Porque como vocês vão estar falando de simple present e tal, vai ser bem geral. Mas vamos lá. Do you did your homework? No caso, o que você queria perguntar, Agatha? Se você queria perguntar, você fez o seu dever de casa no passado? Na verdade, você trocou aqui os dois verbos. Aqui é o verbo auxiliar e aqui é o verbo principal, tá? Então, did you do your homework? Você fez o seu dever de casa, tá? Então, aqui é a frase principal e aqui vem o verbo auxiliar. Mas aí aqui tá no passado, né? Não seria uma frase no presente. Vamos lá.
Vamos ver aqui a frase da Samara. Ela falou o seguinte: I don't like to eat fish. I don't like to eat fish. That's it. I don't like to eat fish. I don't like to eat fish. I don't like to eat fish. Você fala muito rápido, né? Então, eu não gosto de comer peixe. I don't like to eat fish. Não gosto de comer peixe. Very good. Eu não posso falar I am not like. No. Por quê? Porque temos um verbo principal e eles não vão se dar bem, entendeu? Então, não pode. A Samara falou, preciso fazer conversação urgente. Samara, precisa urgentemente. Urgentemente. Você precisa estar em contato, você precisa estar no nível da língua em que você fala, forma frases, tá? Do you like... Quem fez essa frase? Daiane. Do you like study French every weekend? Tá quase certinho a sua frase, Daiane, só faltou um to aqui, ó. Depois do verbo like, se você tem um outro verbo, você precisa do to ou ing. Você pode botar to or ing, tá? Do you like to study French every weekend? Aí estaria certinho. Essa frase, a Evelyn fez algumas frases, vou pegar uma dela aqui que eu achei legal, que ela usou verb to be, e ela fez o seguinte. A frase dela é Are you tall? Are you tall? Very good. Eu não posso falar do you tall. Para ter o do aqui, eu tenho que ter outro verbo. Cadê o outro verbo? Não existe. Are you tall? Are you tall? Você é alto? Você é alta? Né? Depende. Alto ou alta. Vamos ver. Tem uma frase aqui, ó, da Isabel, que é interessante, que não teve nenhuma frase com does. A frase dela é a seguinte. Does she like coffee? Does she like coffee? Very good. Does, por quê? Porque o nosso sujeito é she, então eu não posso botar do. Por quê? Porque é conjugação. Assim como eu não posso falar eu querer. Eu quero. Por quê? Conjugação. Eu querer, não. Eu quero. Então, does she? Does she like coffee? Ela gosta de café? A Duda fez uma frase aqui com o verb to be também. E a frase é a seguinte. I am not a boy. That's it. Eu não sou um menino, eu não sou um garoto. I'm not a boy, I'm a girl. I'm not a boy. Então, é isso aí. I am not a boy. Vamos ver. Tá. Beleza, eu tô vendo assim que tem a parte do entre do, does e verb to be, vocês estão acertando bastante. Tem muitas frases que tem erros, mas são outros tipos de erros, né? Não são erros referentes à nossa aula. Então, eu não corrigiria aqui nessa aula para poder não ficar muito confuso, tá? Porque não adianta corrigir vocês e não explicar o porquê, né? Então, teria que ter uma aula para explicar o porquê. Ok, gente? Tem uma frase da Aline aqui que eu achei legal, ó. Que ela fez uma frase que muita gente escreveria da maneira errada. Is she at home today? Eu só falaria, is she home today? Poderia botar o at, mas no dia a dia as pessoas não falariam muito esse at, não. Is she home today? Então, muito bem. Is she. Por quê? Porque depois aqui não tem verbo. Então, não posso botar do, nem does. Tem que ser is. Very good. Então, gente, acho que chegamos ao fim, né? We've come to the end. E aí, eu vou pedir pra vocês o quê? Tira uma foto. Manda aí. Vou botar assim, ó. Tira uma foto, né? Você estudando, tira um print, se você tá vendo isso pelo celular. E posta lá no Instagram pra eu compartilhar e eu ver lá a carinha de vocês. Às vezes sempre é a mesma pessoa que posta todas as aulas. Eu fico, legal, essa pessoa aí tá empenhada. Que eu vejo lá que você já compartilhou outras vezes também, então eu vejo que você tá sempre indo para as aulas. Então, vai lá, me marca no meu Instagram,
@CínthiaSabino, que eu vou lá e compartilho o seu story. Tem que botar no story e me marcar, tá bom, gente? E aí eu boto também uma foto do seu caderno de estudos, que eu gosto sempre de ver as anotações de vocês. Eu fico, caraca, anotou mesmo, tal, com as setas lá, exemplos, eu fico bem feliz. Então, gente, eu vejo vocês na próxima semana, ok? Mas eu vou avisando vocês qualquer coisa, qualquer mudança, né? Tipo, essa semana mudamos a aula de quarta para quinta. As aulas sempre são quarta, mas mudamos para quinta. Então, eu sempre vou avisando vocês lá pelo Telegram. Então, tem que fazer parte da comunidade do Telegram. Quer fazer parte dessa comunidade que vem para as aulas, que assiste, que tem o PDF? Você precisa estar dentro da comunidade do Telegram, porque é lá que eu mando mensagem se a gente troca algum horário da aula, se a gente troca o dia, é lá que eu mando o PDF, é lá que eu mando também o tema antes da aula, para vocês saberem já o tema. Inclusive, tem outras coisas também que eu coloco lá, e não só isso, muitos outros tipos de conteúdo. Mas é importante você fazer parte do Telegram. Então, se você está pelo YouTube, é só clicar aqui na descrição. E se você está vendo aqui essa aula ao vivo, é só depois da aula ir lá no meu Instagram e deve ter nos stories, mas é qualquer coisa, é só você mandar mensagem lá, DM, que eu mando pra você o link. Tá bom? Então é isso, gente. Beijos. Boa noite. Have a good night. And... deixa eu ver pra vocês me verem aqui. And... see you around. Bye, bye. Agora tem que ver onde desliga aqui. Calma aí. Tchau, gente.